Eu chego dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105, direto ao assunto. E que assunto hoje? Vamos àquela pergunta que dois seres celestiais, dois santos, estavam conversando, dialogando entre si, diante da calamidade, diante da profanação do templo. Eles estavam vendo o sacrifício diário pisado por aquele rei pagão. Eles estavam vendo no altar onde se oferecia este sacrifício diário, essas ofertas consagradas a Deus, eles estavam vendo um ídolo, a imagem de Zeus, o Deus, o padroeiro daquele pagão, chifre pequeno, chamado Antíoco Epifânio IV. E então, a pergunta que nós vamos ver, achar a resposta, o significado dela. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? E nesta visão, o exército é entregue e o santuário é pisado pelos homens. Esta foi a pergunta. Eles queriam saber quando, até que ponto chegaria aquela balbúrdia. O povo estava desolado. Conforme sabemos, o templo era algo consagrado a Deus e o povo de Israel, essa nação escolhida por Deus, eles amavam demais o templo, pois era ali que Deus se revelava de maneira clara, de maneira direta ao povo. E então, agora, as piores coisas, as piores pantominas do chifre pequeno estavam acontecendo. Por isso a pergunta: até quando vai durar tudo isso? A resposta: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Já aprendemos que aqui não tem nada daquela mentira, aquela teoria falsa de que cada dia corresponde a ano. Então, aqui fala não de 2.300 dias, mas fala de 2.300 anos. Isso é falso. O contexto da visão não comporta esse tipo de interpretação. Existe sim profecia de Daniel, que um dia equivale a um ano, mas o contexto comporta essa interpretação. Aqui não. Mas vamos ao que é verdade. O que quer dizer 2.300 tardes e manhãs? Significa que aquele sacrifício que os sacerdotes ministravam todos os dias,
de manhã e à tarde eles deixariam de ser oferecido, já que 2.300 tardes e manhãs, então o correspondente a 1.150 dias. Porque aqui está em evidência, o que está em evidência na pergunta é o sacrifício diário. Então, a resposta está clara. Até 2.300 tardes e manhãs. Isso quer dizer que este sacrifício ficaria sem ser celebrado, sem o exército do céu, que eram os sacerdotes, os ministrantes, ficariam essa quantidade de sacrifícios ficariam sem acontecer durante 1.150 dias, que é o resultado de 2.300 tardes e manhãs. Seriam 1.150 sacrifícios de manhã e 1.150 sacrifícios à tarde, que deixariam de ser celebrado. Veja, é algo tão complexo que não pense que é só você, nós, que achamos complicado. Daniel também não entendeu. E ele fala que, sabe que ele teve essa visão ali nas margens de um rio. Ele ouviu uma movimentação e ele ouviu a voz de uma figura. Ele viu aquela figura e ouviu a voz como de filho de homem. Quando se fala em filho de homem, eu que já estou ligado, fico ainda mais ligado, porque esse termo filho do homem diz muito para nós. E este disse, como que num grito, ao anjo Gabriel, esse que a gente chama de ministro das comunicações do céu. Ele disse: Gabriel, vai até Daniel e faça com que ele entenda a visão. Aleluia! Eu acho isso demais. O zelo de Deus, o desejo de Deus, quando o profeta não estava entendendo, quando nós não entendemos, Deus investe no nosso desejo, Deus investe no nosso zelo, e Deus é capaz de movimentar o cenário angelical, como aconteceu com o profeta Daniel. E olha, veremos em vídeos posteriores. Gabriel chegou até Daniel. Eu deixo hoje só essa pista. Ele chegou até o profeta Daniel. É lógico que Daniel ficou todo assombrado, desmaiou, foi despertado
por Gabriel. E a resposta aqui no verso 17, entende? Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Aquela pessoa que pensa, não, isso já aconteceu, isso foi fato histórico. Aqui a gente já começa a ver que a profecia, essa visão tem dois aspectos. O aspecto temporal e atemporal, o aspecto histórico e o aspecto profético. Ariel, entende a visão, pois ela se refere ao tempo do fim. Nos próximos vídeos a gente vai ver que tempo do fim é este. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.